Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo módulo do programa Paraná Empreende Mais. Eu sou a professora Daniele, estarei ministrando aqui com vocês dentro do segundo módulo as disciplinas de gestão de pessoas e gestão comercial, certo? Essa aula está sendo gravada especialmente aos alunos que perderam a aula ao vivo. Então, caso você não tenha comparecido na aula, deixe o seu nome completo nos comentários para a gente poder registrar a presença de vocês, certo? Vamos começar então falando sobre alguns temas que vão ser abordados durante a disciplina de gestão de pessoas. Eu vou falar um pouquinho da introdução, da importância da gestão de pessoas dentro da empresa, sobre os 6 processos de gestão de pessoas, que vão incluir recrutamento e seleção de pessoas, estrutura de cargos e atividades, treinamento e desenvolvimento de pessoas, ambiente de trabalho, liderança, indicadores de RH e direitos do trabalhador e equipamentos de segurança. Então, por que a gestão de pessoas é tão importante? Professora, por que eu tenho que estudar isso? Qual que é a importância disso na minha empresa? Eu sou microempreendedora, eu não tenho funcionários. Então, assim, mesmo que você seja microempreendedor e não tenha funcionários, eu acredito que todos vocês, tanto quem já tem funcionários, quanto os microempreendedores, quanto os alunos que ainda não têm empreendimento, que estão pensando nisso futuramente, eu acredito que todos vocês têm a intenção de que a empresa cresça. E para que a empresa cresça, ela precisa de pessoas, porque as empresas são feitas por pessoas. E mesmo que você seja microempreendedor e não tenha o intuito de crescer, professora, eu não quero crescer, eu não quero trabalhar com pessoas. Mesmo assim, você em algum momento tem que se relacionar com outras pessoas dentro da sua empresa, seja um cliente, seja fornecedor, algum contato, alguém que faça parte do seu empreendimento, da sua empresa, você vai ter que se relacionar. E a gestão de pessoas também se trata de como você vai se relacionar com essas pessoas, né? Todos os envolvidos com a sua empresa. Então, por isso que é tão importante, porque essas pessoas é quem vai estar por trás de todos os resultados da sua empresa, sejam resultados bons, sejam resultados ruins, sempre tem uma equipe por trás dos seus resultados. Então, a gente vai dar um exemplo para vocês, bem simples, bem prático, de uma hamburgueria. Eu acredito que toda cidade tenha pelo menos 1 ou 2 hamburguerias, e dentro de uma hamburgueria nós podemos ter vários cargos. Podemos ter gerente, caixa, garçom ou garçonete, chapeiro, entregador. São alguns dos cargos que podem ter dentro de uma hamburgueria. Podem ter mais, pode ter menos também. Mas é basicamente isso. Todas as decisões que você tem que tomar a respeito dessa equipe que trabalha ali dentro da empresa, seja como contratar a pessoa certa, como encontrar essas pessoas no mercado, como fazer o processo de recrutamento e seleção dessas pessoas, como manter elas na empresa, como motivá-las, como fazer a gestão delas, a organização delas dentro da empresa, como avaliar os resultados que elas estão apresentando. Todas essas decisões é a gestão de pessoas. Então, é basicamente todas as decisões que você tem que tomar a respeito da sua equipe que trabalha dentro da sua empresa, certo? Numa cidade pequena, vai ter pelo menos 2 hamburguerias, né? Aqui na minha cidade tem várias, tem muitas, mas sempre tem uma que vai se destacar, sempre vai ter uma que vai ter mais clientes. E você pode me dizer assim, mas essa se destaca porque o hambúrguer deles é mais gostoso, ou porque a entrega deles é mais rápida, ou porque o ambiente é mais aconchegante, ou porque o atendimento é melhor. E para nós como clientes, como consumidores, pode ser esse o motivo. Mas se você analisar, por trás de uma entrega rápida, tem um entregador que é ágil, educado. Por trás de um hambúrguer bem passado, gostoso, tem um chapeiro que capricha ali no hambúrguer, que sabe fazer. Por trás de um atendimento bom, tem um caixa, tem um garçom, uma garçonete que te atende bem, que te atende com um sorriso no rosto. Por trás de toda essa equipe, de toda essa organização, pode ter um gerente que gerencia essa equipe de uma maneira boa, que faz com que a equipe funcione, com que
a empresa se destaque. Então, por trás de todos os pequenos detalhes que fazem a empresa ser a preferida ou se destacar perante as demais, existe uma equipe. E essa equipe precisa ser gerenciada. Então, é disso que se trata a gestão de pessoas. Você precisa investir em gestão de pessoas para manter uma equipe que trabalha bem e entrega um resultado bom para o cliente final. E a equipe ela é tão responsável pelo resultado que se a gente, de repente, de um dia para o outro, quiser trocar todas essas pessoas e colocar outras pessoas no lugar, o atendimento, o resultado final vai mudar totalmente, porque mudou o time. Pode ser que mude para melhor, pode ser que mude para pior também. Então, todo o resultado vai depender dessas pessoas ali trabalhando em conjunto. Certo? Eu acredito que tenha dado para entender. Então, eu trouxe aqui uma frase para vocês refletirem, né? Sempre trate os seus empregados exatamente como você gostaria que eles tratassem os seus melhores clientes. Ou seja, os seus empregados vão tratar os seus clientes da mesma maneira como você vai tratá-los. Eles vão refletir o seu tratamento com os clientes. Então, se você tratá-los bem, eles vão tratar os clientes bem também, né? Para vocês refletirem. Dentro da gestão de pessoas, existem então basicamente 6 processos. O primeiro processo de agregar pessoas, que se trata ali de atrair talentos para a empresa. Recrutamento, seleção, todo esse processo de trazer as pessoas certas para o lugar certo. O segundo processo é o processo de aplicar pessoas, ou seja, integrar essas pessoas que foram contratadas no primeiro processo dentro da empresa, mostrar para elas como a empresa funciona, quais são os objetivos da empresa, avaliar o desempenho dessas pessoas, ensinar elas as atividades que elas vão ter que desenvolver dentro da empresa. O terceiro processo é de recompensar pessoas. Então, eu contratei, eu integrei as pessoas ao ambiente, agora eu preciso definir qual vai ser o salário dessas pessoas, como eu vou, quais vão ser os benefícios que eu vou oferecer para elas, as promoções, todos esses fatores que se tratam de recompensar essas pessoas pelo serviço prestado. O quarto processo é o de desenvolver pessoas. Então, eu tenho que treinar esses colaboradores, eu tenho que desenvolver as habilidades deles. E o quinto processo, manter pessoas, né? Eu contratei, eu treinei, eu avaliei o desempenho, eu estou recompensando, mas eu preciso manter esses talentos dentro da minha empresa, eu não quero que eles saiam. Então, como eu vou motivar essas pessoas a continuarem ali? Como eu vou organizar o meu ambiente de trabalho para que essas pessoas estejam satisfeitas dentro da minha organização também? E, por último, o sexto processo de monitorar resultados, de ver como essas pessoas estão se desempenhando dentro da empresa e de ter uma base de dados ali com todas essas informações que eu preciso saber sobre elas. E como saber se eu preciso contratar pessoas, professora? Como que eu sei quando eu preciso contratar? Então, existem basicamente 3 sinais que a empresa dá quando você está precisando contratar pessoas. Você começa a recusar clientes ou projetos. Existem empreendedores que não têm o desejo de crescer, então eles atendem a demanda até onde eles podem atender. Eles pegam serviços apenas que eles conseguem fazer porque eles justamente não querem ter mais pessoas trabalhando com eles. Então, isso é uma escolha pessoal. Mas quando você começa a receber muito pedido ou começa a receber muitos serviços e você não consegue dar conta desses serviços, você precisa recusar, é um sinal de que você está precisando contratar pessoas para te ajudarem, para que você consiga atender mais pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês de um amigo meu que trabalha com pintura residencial. Ele trabalha sozinho, ele não tem funcionários, então ele não consegue pegar muitos serviços. Se ele é contratado para pintar uma casa, por exemplo, e ele sabe que ele sozinho vai demorar 30 dias para pintar essa casa, e daí deu ali 15 dias, apareceu outro serviço para ele, que precisava que ele começasse ali na hora, porque geralmente, né, serviços de pintura, os clientes precisam que você comece ali o quanto antes, né? Eles já vão atrás para começar o quanto antes. E se aparece no meio do serviço dele, ele não pode deixar o serviço que ele está fazendo e
ele acaba recusando aquele serviço porque ele não tem condições de atender. Se ele tivesse uma pessoa trabalhando com ele, ele poderia reduzir esses 30 dias, reduzir aí 10, 15 dias desses 30 dias com essa ajuda e conseguiria pegar um novo serviço. Então, ele conseguiria fazer 2 serviços no mês, basicamente, nesse exemplo, se ele tivesse uma ajuda. No entanto, como ele não tem, ele faz apenas um. Então, ele deixa de ganhar dinheiro, deixa de ganhar clientes por não ter uma pessoa que possa ajudar ele ali. Nesse caso específico, pelo que ele me relatou, ele tem dificuldade para encontrar alguém capacitado, né? Seja para que já saiba o serviço, mas tanto para treinar também tem sido difícil de encontrar nessa área. Mas esse é um primeiro sinal que a sua empresa dá, quando você começa a recusar clientes ou projetos ou serviços. O segundo sinal que a empresa pode dar quando você está precisando contratar é quando você está trabalhando demais. Se você é sozinho, você começa a ficar sem tempo para a família, não tira férias, não viaja, começa a trabalhar em horários. Depois dos horários, começa a trabalhar muito, não tem tempo para a família, para nada. É um sinal de que você está precisando contratar, porque senão você vai acabar ficando sobrecarregado com a sua demanda de serviço. Ou quando você está pagando muita hora extra para os seus funcionários, às vezes os empresários têm essa ideia de que é melhor pagar hora extra do que contratar um novo. Mas o que acontece? Eu já vi casos de empresas em que o funcionário trabalhou mais de 23 horas contando com as horas extras. E o que acontece quando você faz o seu funcionário trabalhar por tanto tempo? Ele começa a desgastar, ele começa a ficar sobrecarregado com o serviço também. E ele vai acabar deixando a desejar. O rendimento dele pode cair porque ele vai estar tão cansado que ele não vai conseguir manter o mesmo rendimento. E você vai estar gastando mais com hora extra do que se contratasse outra pessoa que conseguiria dar aí uma folga para você, para o seu funcionário. Então, é um segundo sinal de que a empresa está precisando contratar. E o terceiro sinal é quando você começa a receber feedbacks negativos dos seus clientes. Eles começam a reclamar do serviço, ou do produto, da entrega, da demora. Ou então o cliente simplesmente deixa a sua empresa e nem te explica o porquê. Então, quando você começa a perder clientes, é um sinal também de que você está precisando contratar pessoas. E ainda, né, eu acredito assim que a maioria dos empresários tem um pouco de medo, receio de contratar, seja porque é controlador, você precisa ter esse controle sobre o seu negócio, você tem medo de perder o controle, ou seja porque você não consegue delegar com medo de que o funcionário, de que outra pessoa não faça da mesma forma como você faz, ou então você tem medo de contratar, treinar essa pessoa e essa pessoa deixar a sua empresa, abrir uma concorrência contra você. Então, eu sei que existem esses medos, mas, ao mesmo tempo, para que a sua empresa cresça, para que você não fique sobrecarregado com o serviço, você precisa contratar. Para você ter uma folga também, para não ser só você. E pessoas com ideias diferentes, com visões diferentes, elas podem agregar a sua empresa também. Então, assim, entrando em um outro exemplo, eu acredito que as mulheres vão me entender um pouquinho melhor. A gente tem muito esse preconceito de contratar alguém, por exemplo, para ajudar com serviços domésticos, né? Às vezes a gente acha que, mas eu mesmo posso fazer, eu sei, é um serviço que eu sei fazer, é um serviço meu, eu mesmo posso fazer. Mas, quando você contrata uma pessoa para fazer aquele serviço, você tem mais tempo livre. Então, esse tempo que a pessoa está ali, trabalhando na sua casa, limpando a sua casa para você, é um tempo que você pode estar estudando maneiras, né, de melhorar o seu negócio, ou maneiras de você estar mais capacitado. É um tempo que você pode estar trabalhando mais, você pode estar conquistando mais clientes, atendendo mais clientes, ganhando mais dinheiro, que muitas vezes pode ser o suficiente para você pagar aquela pessoa ali que está limpando a sua casa e ainda pode sobrar. Então, é um tempo que você ganha. Ou mesmo um tempo para você descansar, né? Porque o descanso ele também é importante para qualquer pessoa, para o empreendedor. Então, às vezes você
contrata essa pessoa e mesmo que você não faça nada naquele tempo, você consegue descansar, você não tem aquela preocupação, aquele estresse de ver as coisas precisando ser feitas e você não ter tempo para fazer, né? Ou você quer fazer bem feito e você não tem o tempo necessário. Então, além de você contratar essa pessoa está fazendo o serviço e você poder fazer outras coisas nesse tempo, você ainda está abençoando a vida dessa pessoa, ajudando uma família a complementar a sua renda, ajudando essa pessoa de repente ali a tratar dos filhos, a cuidar dos filhos. Então, quando você contrata uma pessoa, você não contrata essa pessoa apenas para fazer aquilo que você já sabe fazer. Você contrata essa pessoa também para dar oportunidade para ela, para que ela cresça, para que ela se desenvolva e para abençoar a família dela. Então, contratar é uma tarefa muito importante e é uma tarefa que ela vai beneficiar tanto você quanto ao seu funcionário, certo? Então, o primeiro processo que a gente vai estudar é o processo de agregar pessoas. Então, dentro de agregar pessoas, nós falamos sobre recrutamento e seleção de pessoas, que parece ser a mesma coisa, mas não é. O recrutamento é a fase de você atrair pessoas para sua instituição, para sua empresa. Quando você define a vaga que você quer, quando você anuncia essa vaga e quando você recebe currículos, quando você recebe as pessoas que estão interessadas. E a seleção é o momento em que você vai olhar para todos os candidatos que você tem e vai escolher o que mais se adequa, o que mais se encaixa no que você precisa. Então, esse é o processo de recrutamento e seleção. Existem basicamente 3 tipos de recrutamento: o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. O interno, você vai olhar para dentro da sua empresa e vai dar oportunidade para os funcionários que já trabalham para você. Então, da mesma forma como você faria o recrutamento externo, você vai fazer dentro da sua empresa. Você vai abrir a vaga e vai abrir para os seus funcionários te entregarem os currículos, vai selecionar, fazer entrevistas com seus funcionários e selecionar alguém que já esteja ali dentro. Quais são as vantagens? As vantagens é que você já conhece os seus funcionários, você sabe como eles funcionam, então você consegue fazer uma seleção melhor porque você já sabe as características deles, as habilidades que eles têm. E você acaba motivando eles também, porque se eles veem que eles têm a oportunidade de crescer dentro da empresa, eles vão se aplicar mais nos seus serviços, eles vão se dedicar mais para que eles consigam subir de cargo. Então, essas são as vantagens do recrutamento interno. O recrutamento externo, você vai abrir para o público. Então, você vai fazer todos os procedimentos, vai abrir a vaga, identificar qual que é a sua necessidade, vai abrir a vaga, vai anunciar essa vaga e vai fazer o processo de testes, de entrevistas, da forma como você escolher, e vai escolher alguém de fora da sua organização. Quais são as vantagens? Você consegue pessoas novas, com ideias novas, com habilidades novas, né? Você consegue agregar. Muitas vezes, para o cargo que você precisa, não dá para fazer um recrutamento interno, porque você não tem uma pessoa dentro da sua empresa que se encaixa naquilo que você precisa, então você precisa fazer o externo. E, assim, entre o externo e o interno ele vai te economizar recursos, porque o processo de seleção ele vai ser mais simples. E o externo ele vai te causar alguns custos a mais, porque ele é mais complexo. E o misto, você pode usar os 2 processos de recrutamento. Você primeiro abre dentro da empresa, então você faz todos os processos com as pessoas que já trabalham para você, e você, se não achar alguém dentro da empresa, você passa então a fazer o recrutamento externo. Quais são as vantagens? As vantagens é que você consegue analisar melhor, né, o seu candidato. Então, caso você não encontre dentro da empresa alguém capacitado, você pode estar procurando fora da empresa. Mas a desvantagem é que, se você fez o processo de recrutamento dentro da empresa e não achou ninguém capacitado o suficiente para ocupar aquele cargo, você pode acabar desmotivando as pessoas, dos seus funcionários, que muitas vezes vão olhar, poxa, mas eu não tenho capacidade de alcançar aquele cargo, ele vai acabar ficando
desmotivado. Então tem que ter alguns cuidados também na hora de escolher o tipo de recrutamento que você quer. Então, quais são as etapas do recrutamento e da seleção? Primeiro, você vai identificar qual vaga você precisa na sua empresa. Eu preciso de uma pessoa para me auxiliar, certo? Mas no quê? Quais vão ser as atividades dessa pessoa dentro da empresa? O que exatamente você procura nessa pessoa? Então, você vai abrir a vaga. Eu preciso de uma vaga para recepcionista. Ok, preciso de uma recepcionista. O que essa recepcionista vai fazer dentro da minha empresa? Então, eu vou definir quais as atividades dela, eu vou abrir a vaga, vou divulgar, que essa divulgação pode ser tanto você fazendo essa divulgação, como algum, né, se você já tem funcionários ou algum funcionário da área de RH mesmo, você pode passar para essa pessoa fazer a divulgação. Existem várias formas, a gente vai falar sobre as formas de divulgar vagas. Posteriormente, você vai receber currículos para essas vagas e você vai analisar, então, fazer uma triagem dos currículos, selecionar alguns currículos e você pode optar por fazer testes, dinâmicas ou questionários. Então, se você precisa de algum conhecimento específico, você pode testar se essa pessoa tem esse conhecimento, elaborando ali um teste, um questionário, alguma coisa. Pode ser simples, pode ser complexo, pode ser elaborado por você mesmo, quanto a algum modelo que você tenha encontrado. Mas é uma fase opcional, você pode aplicar quanto não pode. A maioria das empresas, pequenas empresas, realiza apenas as entrevistas, que é o próximo passo. Então, caso você tenha aplicado testes ou questionários, você vai ainda selecionar quem passou nesses testes, para então partir para as entrevistas. E caso você não tenha, você parte então direto para as entrevistas. As entrevistas, elas podem ser, você pode optar por fazer ela presencial, pode optar por fazer ela online. Você vai então definir quais vão ser as perguntas que você vai fazer, né, durante essas entrevistas, o que você espera das respostas, né? É importante você já ter isso em mente para você fazer essa análise. Então, você vai analisar ali o comportamento do entrevistado, as respostas que ele dá, a criatividade. Então, você vai fazer perguntas conforme você espera as respostas, né, do que você espera da pessoa. E, por último, o retorno do processo, onde você vai falar para os candidatos se eles passaram ou se eles não passaram na entrevista, então. Então, quais são os benefícios de recrutamento e seleção? Você fazer um processo bem feito, de realmente procurar encontrar uma pessoa certa, ele vai te causar uma redução na rotatividade de funcionários. Porque você, contratando a pessoa certa para o lugar certo, ela não vai sair, você não vai ter esse problema da pessoa entrar e 2 meses depois a pessoa sair, não ser a pessoa certa para aquele cargo, e daí entra outra, não é certo de novo, sai de novo. Quando isso acontece, essa rotatividade, ela causa custos para você e faz com que o seu trabalho seja mais dificultoso, né? Você acaba ficando ali preso nessas seleções, nesses processos de recrutamento. Então, você fazendo um recrutamento bem feito, vai te reduzir os custos com a seleção e com rotatividade. Vai reforçar positivamente a marca, porque quando você vai numa empresa e cada vez que você vai na empresa, tem pessoas diferentes ali trabalhando para a empresa, você com certeza passa pela sua cabeça, nossa, mas deve ser ruim trabalhar nessa empresa, porque ninguém para aqui, ninguém continua trabalhando aqui. Cada vez que eu venho são pessoas diferentes. Então isso acaba trazendo uma imagem negativa para sua empresa. E quando você faz um processo de recrutamento e seleção correto, isso reforça positivamente a sua empresa e a sua marca. E aumenta o engajamento do time também, aumenta o engajamento dos seus funcionários, porque eles não veem pessoas entrando e saindo, eles veem pessoas que entram e permanecem, então isso motiva eles. De como você pode fazer essa... Ai, meu Deus. Começando de novo. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, então,
de como você pode fazer esse mapeamento das funções que você precisa. Pode ser uma coisa bem simples, como eu trouxe aqui. Então, pode ser só as atividades do cargo e as competências que ela precisa. Ou então, no segundo exemplo, eu coloquei os requisitos também que essa pessoa precisa ter para ocupar esse cargo. Então, vamos supor que você queira contratar uma recepcionista. Quais vão ser as atividades que essa recepcionista vai realizar dentro da empresa? Então, temos aqui, receber visitantes na recepção, cumprimentando, dando as boas-vindas, encaminhando e anunciando devidamente cada um. Para que ela realize essa atividade, quais as competências que ela precisa ter? Então, ela precisa ter uma boa comunicação, né, para cumprimentar, para se comunicar ali com os visitantes, com os clientes. Uso adequado da linguagem, ela não pode estar utilizando gírias ou algo do tipo, né? Então, ela tem que ter uma linguagem adequada para o ambiente em que ela vai estar trabalhando. E simpatia, ela tem que ser simpática com os visitantes também. Então, a segunda atividade, atender, selecionar e encaminhar telefonemas recebidos. Então, quais as competências que ela precisa ter para isso? Educação e cordialidade. Então, para atender telefone, tem que ter educação. Você, quando liga em algum lugar, em alguma empresa, você espera ser bem atendido. Paciência. Eu já trabalhei como recepcionista, então eu sei que as pessoas precisam ter paciência na hora de lidar com pessoas por telefone, né? Existem muitas pessoas que testam realmente a sua paciência. Então, essa é uma competência que a recepcionista precisa ter. Então, para receber e separar a correspondência diária, quais as competências? Organização, ela precisa estar organizada para saber o que ela recebeu, o que ela separou, o que ela vai enviar. Concentração, para que esse serviço seja bem feito. Então, é basicamente você fazer isso, é você escrever as atividades que a pessoa vai fazer e o que ela precisa para que ela realize aquela atividade. E quais os requisitos, então, que você vai definir para contratar essa pessoa. Então, para recepcionista, eu posso exigir um ensino médio completo, uma experiência, né? Você pode exigir experiência, como você pode escolher treinar essa pessoa. Informática básica, a pessoa precisa usar ali um Excel básico, um Word básico, né? Então, você pode definir quais são os requisitos que você precisa que essa pessoa tenha para ocupar esse cargo. Então, isso aqui é bem simples, gente. Você abre aí o Word, você consegue fazer isso no caderno. E isso aqui é muito importante, porque isso vai ser tanto utilizado na hora de contratar a pessoa. Então, você sabe o que você precisa que a pessoa tenha, você vai examinar o que essa pessoa tem ali durante a entrevista, durante os testes, e tanto na hora de você avaliar o teu funcionário, depois de contratado, se ele está correspondendo a essas expectativas que você definiu, e na hora de você recompensar, né? Durante todo o processo da pessoa dentro da empresa, isso aqui vai ser muito útil, tá? E é uma coisa simples de se fazer. Então, a gente falou aqui sobre as competências que essa pessoa precisa ter para ocupar o cargo. Mas o que é competência, professora? O que significa? Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos que permitem ao indivíduo de desempenhar com eficácia suas tarefas. É o famoso chá que a gente chama na gestão de pessoas. Mas não é o chá de tomar, é o chá de competências técnicas e comportamentais. Então, as técnicas sobre o conhecimento teórico e as habilidades, o H do chá, saber fazer, e o A do chá, as atitudes, os comportamentos da pessoa. Então, o conhecimento seria ali saber idiomas, as técnicas, as ferramentas, os cálculos, por exemplo. E a habilidade é o saber fazer. Então, na prática, é ver como a pessoa fala o idioma, por exemplo. Eu sei inglês, mas será que eu sei falar inglês? Será que eu falo bem inglês? Né? Então,
Esses são os conhecimentos e habilidades. E a atitude é o ser. Então, a iniciativa, a comunicação, a criatividade, flexibilidade. Então, essas são as atitudes. Então, você vai definir, né, para o seu cargo, quais são as técnicas, quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que você espera do seu funcionário. Então, isso aqui é para avaliar se a pessoa tem competência. E as competências, elas podem variar de acordo com a área de atuação e os recursos utilizados. Então, ela vai variar aí conforme a sua necessidade. Você tem que definir o perfil de um cargo. Para você definir, então, quais são os conhecimentos e habilidades que a pessoa precisa ter sobre aquele cargo específico, se ela quer fazer e possuindo os resultados, os requisitos, a pessoa demonstra que é realmente competente para assumir o cargo. Então, durante a aula, a gente fez um exercício de a descrição de um cargo juntos. Mas eu vou passar esse exercício para vocês fazerem depois, tá? Vocês que não puderam assistir a aula ao vivo. Então, como recrutar a pessoa certa? É o segundo passo. Como que eu divulgo as vagas que eu vou precisar dentro da minha empresa? Existem diversas formas. Então, podem ser por jornais, cadernos e revistas especializadas. Tem ficado um pouquinho para trás essa questão de jornais, né? Acredito que poucas pessoas hoje em dia leem jornal, é mais quando a gente vai em algum órgão público, algum lugar que tem ali que a gente lê, mas ainda é uma forma de se divulgar. A minha cidade, por exemplo, a gente tem um jornal aqui na cidade e esse jornal ainda divulga essas vagas, tanto no jornal físico, que ainda é entregue, quanto no jornal online. Então, essa é uma forma de divulgar as vagas de emprego. Existem também agências de recrutamento. As agências de recrutamento, elas certamente vão te cobrar uma taxa para você estar divulgando as suas vagas dentro da empresa, mas eles já ficam responsáveis ali por encaminhar as pessoas para a sua empresa. Então, você já define o que você precisa, passa para essa agência e ela vai divulgar e vai receber os currículos para você. Você pode também fazer parcerias com escolas e faculdades. Isso aqui é geralmente utilizado para estágios, né? Onde as empresas fazem contato com as universidades, divulgam suas vagas nos murais da universidade, ou nos canais de comunicação da universidade, sites. Os próprios professores passam para os alunos e divulgam as vagas que você tem. Então, de repente, eu preciso de alguém que seja formado em administração. Eu posso contatar uma faculdade que tenha esse curso e que tenha como divulgar essa oportunidade. Existem também os cartazes ou anúncios em locais visíveis. Você pode imprimir, pode ser desde mais simples de imprimir no papel sulfite, quanto você mandar fazer alguma coisa específica, algum cartaz específico, colar em locais visíveis, em órgãos públicos, em locais onde passa muita gente. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, então tem sido uma maneira bem eficaz de encontrar pessoas. Aqui na minha cidade mesmo, tem um Instagram que ele é específico para divulgar vagas. Então as empresas procuram esse pessoal do Instagram e mandam suas vagas e a página publica lá no Instagram as vagas que estão precisando e as pessoas ficam com conhecimento ali daquela vaga. É bem utilizado, bem bacana. Mas também pode ser por Facebook, que ele tem sido menos utilizado, mas ainda é utilizado. WhatsApp, grupos de WhatsApp, eu recebo muitos anúncios de vaga em grupos do WhatsApp também. LinkedIn é uma rede social específica para currículos. Eu não sei se todos aqui já viram, mas vale a pena vocês darem uma olhada também. É uma plataforma específica para você cadastrar ali suas experiências, seus currículos, e você consegue interagir com outras pessoas, com empresas, e tem crescido bastante o LinkedIn também. Muitas empresas têm optado por selecionar pessoas do LinkedIn, então entram em contato com a pessoa, vejam o currículo ali e entrem em contato com a pessoa para entrevistar aquela pessoa. Então, nas outras formas aqui, a gente tem que as pessoas vão atrás da empresa. No LinkedIn, a empresa vai atrás da pessoa, mas a pessoa também pode ir atrás da empresa.
E existem hoje em dia sites especializados, assim como o Vagas, né? Esse site Vagas, ele é específico para contratação de pessoas, mas também existe Trabalha Brasil, BNE, existem diversos sites, se vocês procurarem aí, onde você pode tanto cadastrar o seu currículo, quanto você pode olhar as vagas de emprego disponíveis. Então, você pode anunciar pelo site as suas vagas, você pode procurar lá. Nesse caso do Vagas em específico, ele tem uma plataforma bem sistematizada, assim, que a empresa pode contratar para selecionar. Então, ele fica responsável ali por selecionar dentre as pessoas que já têm cadastro no site, ou quando você quer que a pessoa... você vai divulgar a vaga. Você pode falar para a pessoa se inscrever lá no site, fazer um cadastro lá no site, e o próprio programa ali do site vai selecionar as pessoas que têm os requisitos que você precisa, e vai entrar em contato com essas pessoas, vai avaliar elas e vai passar para a sua empresa. E daí a sua empresa fica responsável pelo restante. Então, hoje em dia, a gente tem muitas formas de divulgar as oportunidades de emprego para encontrar a pessoa certa. E a seleção de pessoas, então você definiu a pessoa que você precisa para a vaga, quais são as competências, habilidades, as atitudes que essa pessoa precisa ter, os requisitos, você divulgou a vaga e recebeu currículos. Agora é o momento de fazer a seleção. Então, você vai fazer a triagem dos currículos, vai analisar quais dos currículos se encaixam naquilo que você precisa. Com base nos currículos selecionados, você vai agendar, então, as entrevistas ou fazer as provas e os testes. Se você for escolher fazer provas e testes, tanto faz a ordem. Mas eu acredito assim, se você for fazer provas e testes, é interessante você fazer o teste e a prova primeiro, e depois fazer as entrevistas, porque daí você consegue afunilar ali, você não precisa fazer tantas entrevistas. E daí, para as entrevistas, você vai definir, então, quais as perguntas que você quer fazer para a pessoa. Eu vou deixar no Drive, vou disponibilizar para vocês uma lista com 30 perguntas que vocês podem fazer para os entrevistados de vocês. São perguntas que geralmente já são feitas em entrevistas de emprego. E você pode escolher ali, você vai ver qual que é a sua necessidade, porque nem todas as perguntas vão se encaixar a todos os cargos. Então, você vai ver quais são as suas necessidades da sua empresa e vai definir quais as perguntas que você vai fazer para essa pessoa, né? Baseado ali na experiência da pessoa, baseado no currículo da pessoa. Então, já tenha em mente o que você quer perguntar e qual a resposta que você quer receber, né? Para que você não fique ali sem direção na hora de escolher a pessoa certa. Você não vai escolher a pessoa, porque eu fui com a cara da pessoa, eu vou escolher ela. Você vai avaliar todas as variáveis. Você pode optar por fazer dinâmica de grupo também, isso é bem bacana. Você pode ali selecionar várias pessoas e fazer uma dinâmica ali com elas para ver como elas se saem trabalhando em grupo, se isso for importante para o seu negócio dentro da sua empresa. Pode também fazer uma dramatização, uma simulação de venda, por exemplo, onde você faz a pessoa entrar ali no personagem, naquilo que você precisa, para saber se a pessoa realmente tem habilidade, né? Muitas empresas utilizam isso. Eu fiz uma vez uma entrevista para um banco que eles utilizaram todas essas ferramentas. Então, é lógico, né? O banco é uma empresa grande e você vai olhar aí de acordo com o tamanho da sua empresa. Mas, na seleção para esse banco, a primeira etapa foi me cadastrar no site. Então, eles fazem a seleção pelo site, você cadastra o seu currículo lá, eles precisam da vaga. E isso era para uma vaga de estagiário no banco, gente. Então, mas era uma vaga bem interessante, num banco bem interessante também. Então, eles analisaram lá dentro do site os currículos. Eu passei nessa fase. Daí, eles agendaram entrevista online. Durante a entrevista, então, eles fizeram ali algumas perguntas básicas pra gente. Eu e mais uma menina ao mesmo tempo, uma outra moça. E daí, a pessoa que estava fazendo a seleção fez algumas perguntas e fez essa dramatização, fez uma simulação de venda. Então, ele falou assim, eu sou um aposentado e você vai me vender
algum serviço, um empréstimo, algum serviço do banco. Então a gente podia escolher, a gente tinha ali que acessar as mídias da empresa para conhecer dos produtos dela e fazer então essa simulação de venda. Então a gente fez como se estivesse vendendo um empréstimo para o recrutador, para a pessoa que estava fazendo a entrevista ali. Passei nessa fase, foi feita uma entrevista em grupo. Não foi bem uma dinâmica, mas foi uma entrevista em grupo. Então, foi eu e mais 4 pessoas. E daí, durante a entrevista, eles foram fazendo perguntas. Foi mais de um recrutador. Foram 3 pessoas que fizeram essa avaliação com a gente, essa entrevista. E daí, eles fizeram várias perguntas para todas as pessoas que estavam ali. E daí, dali, então, saiu uma pessoa para aquele cargo, que no caso não fui eu, mas tudo bem, vida que segue, não é mesmo? E daí eles utilizaram então todas essas atividades aqui, todas essas etapas, né? E eles não fizeram teste físico, assim, teste escrito, mas eles fizeram a simulação de vendas. Então, você pode utilizar todas, como utilizar apenas as mais simples ali, que seria a triagem de currículo e as entrevistas. Mas é importante você definir bem certinho o que você precisa para que você defina quais as etapas que vão ser necessárias para você selecionar a pessoa correta, certo? Então, a gente falou sobre dinâmica de grupo. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Existe uma dinâmica de construção de torres. Ela é mais para você ver como é o desempenho dos seus líderes. Então, basicamente, você vai precisar de pelo menos 4 pessoas, o ideal seria 8, e essas pessoas vão ser divididas em funções. Então, vai ter um operário, que é quem vai construir a torre com palito de fósforo, e vão ter 3 pessoas. 2 que vão ficar anotando como a pessoa ali, como o operário tá fazendo e como o líder como ele tá organizando aquela situação. Então, uma pessoa fica responsável por liderar. O que está construindo a torre, ele está construindo vendado, o operário. Então, o operário construindo a torre e o líder ali dando as orientações. Põe aqui em cima, põe ali, põe em tal lugar. E o operário com os olhos vendados construindo. E 2 pessoas anotando como está sendo ali as orientações, como está sendo realizado o trabalho. Aí você consegue analisar como o líder está liderando a situação, como ele está ali instruindo o operário. Consegue analisar como o operário está indo, se o operário está ali obedecendo todas as orientações do líder. E você consegue avaliar 4 funcionários de uma vez só. Essa dinâmica ela pode ser tanto para a contratação quanto para as pessoas que já estão dentro da empresa, para você avaliar. E é legal quando você faz dinâmica que você envolve as pessoas ali, né? Então, é uma coisa diferente, né? A gente gosta quando tem alguma coisa diferente, assim. E para funcionários, é legal também, dependendo aí do ramo da sua empresa, se você precisa de uma empresa, se você tem uma empresa que precisa de criatividade, você pode fazer a dinâmica do mural criativo, onde você passa para os seus funcionários, você dá ali uma cartolina, um papel e os meios necessários ali, canetas, enfim. E essas pessoas têm que fazer um mural, você dá um tema específico para esse mural e cada um vai desenhar ali na sua cartolina o que ela acha que é interessante, que é legal. E depois você monta o mural com os desenhos dos seus funcionários e avalia ali a criatividade deles, ou como eles se desenvolveram ali durante a realização da dinâmica. Então, tanto para funcionários quanto para candidatos. É bem bacana também. E para fazer um processo ali de recrutamento, de seleção, uma dinâmica ou uma situação que você quer saber como o seu candidato reage, você pode usar a técnica STAR, que se trata de escrever uma situação. Você imagina uma situação, então você precisa que o seu funcionário
tem alguma atitude específica. Então, você vai descreva uma situação em que você teve que ser líder, por exemplo. Aí, ele vai te descrever. Quais eram as suas responsabilidades e tarefas durante essa situação? Quais atitudes você tomou e qual resultado alcançou? Para você avaliar como essa pessoa se desenvolveu ali durante essa situação em que ela passou, e você vai avaliar como aconteceu, quais os resultados que ela teve, para você avaliar se ela se encaixa no perfil da sua empresa. Então, é uma técnica que você pode utilizar. Então, você define ali anteriormente as etapas dessa pergunta e faz ela durante a entrevista. Então, para terminar, o recrutamento e a seleção eles são tão importantes quanto as suas finanças, pois é a porta de entrada de pessoas na empresa, e pessoas bem selecionadas, além de atenderem ao perfil da vaga, serão futuros colaboradores com cujo comprometimento, respeito e dedicação a empresa poderá contar. Então, o recrutamento e a seleção é uma etapa importantíssima, porque é onde você vai trazer pessoas para dentro da sua empresa. E você selecionando a pessoa certa, você não precisa ficar se desgastando nesse processo de contratação. Você consegue uma pessoa que você vai poder contar com ela durante as suas atividades. Então, é muito importante. E daí eu vou passar um exercício para casa para vocês. Elaborem a descrição de um cargo da sua empresa ou do seu futuro empreendimento. E se vocês quiserem me enviar, podem enviar no e-mail, do PEN. Vocês já têm, eu acredito que já tenham, mas caso não tenham, falam que eu deixo aqui na descrição do vídeo, certo? Bom, pessoal, para finalizar então, eu vou estar passando aqui 2 vídeos para vocês. São simulações de entrevista de emprego para estágio. É uma entrevista mais simples, então são poucas perguntas, mas vai dar para vocês observarem tanto as perguntas que são feitas, quanto as respostas que são esperadas do candidato, e também o comportamento das candidatas durante a entrevista. Só para vocês terem, assim, uma noção. Eu acredito que a maioria aqui já passou por entrevistas de empregos, ou já fez entrevistas, ou já foi como candidato, mas é interessante para a gente observar e para a gente se divertir um pouquinho. Ai, a Patrícia não chega, já tá atrasada. Pode entrar? Oi, Patrícia! Bom, como é que a senhora tá? Ai, eu achei que você não vinha mais. Tudo bem? Prazer. Pode sentar. Dá licença. Então, eu achei que você não vinha mais, Então, Patrícia. me desculpa, é que eu tive um problema. Eu, na verdade, fui pra academia, o treino de hoje foi meio corrido, não consegui voltar pra casa, aí perdi o ônibus que eu ia pegar pra vir pra cá. Aí, se eu voltasse pra casa, eu ia chegar ainda mais atrasada. Daí, eu preferi vir direto. Tá, então você atrasou porque foi à academia. Isso. Ah, ok. Patrícia, como que você ficou sabendo dessa oportunidade? Então, foi o seguinte, a coordenadora lá do curso, no meu curso, onde eu estudo, ela manda e-mail todos os dias pra gente, de vagas de emprego, todo dia ela manda vários e-mails. A questão, o problema é que vai tudo pra e-mail da minha mãe. Esse é o problema. Qual é o problema? Então, daí a minha mãe fica lá, na minha cabeça, que precisa arrumar um estágio e tal. Aí quando veio esse aí, eu pensei assim, vamos ver se esse aqui dá certo, né? Porque, não sei. Tá bom, então foi por acho que vai insistência ser legal. da sua mãe. Porque, né, ela quer muito que eu faça estágio, sabe? Tá, entendi, Patrícia. E sobre a nossa empresa, o que você sabe? Então, como eu te disse, né, eu saí atrasada de casa, cheguei atrasada aqui, não muito, mas cheguei um pouco atrasada. Não tive tempo, para falar bem a verdade, eu só, assim, procurei no Google onde ficava, daí vi o endereço e vi o ônibus que vinha pra cá e acabei vindo. Ok. Bom, então vamos mudar um pouquinho aqui o assunto, vamos mais para a área da nossa empresa, que é a área de computação. Por que você escolheu o curso de computação que você está fazendo, Então, né? eu tô fazendo sistemas de informação. Muito E por legal. que você escolheu a área da computação? Porque foi assim, ó, eu tenho um tio, na verdade ele é irmão da minha mãe, mora no interior do Paraná, e ele mora lá em Londrina, e aí o que aconteceu foi assim, ele veio pra cá, nossa, e ele tá super bem, tava falando pra gente que tá bem, comprou um carrão novo, né, comprou casa e tal, tá super bem. E aí ele trabalha nessa área de computação, então eu achei que seria legal, uma área que paga bem, né, a gente ganha bem, eu achei que seria bom pro meu futuro. Tá, mas o único critério de escolha é o financeiro, Patrícia? Você escolheu computação só por isso? Sim, claro, porque, veja, a gente estuda, né, gasta para estudar e tal, é um tempão. E por quê? Porque a gente quer ganhar bem, com certeza. Okay.
tá gostando de sistemas de informação? Nossa, tô adorando, tô gostando mesmo, tô gostando bastante. E como que tá sendo as disciplinas? Então, sim, só um probleminha lá nas disciplinas, assim, fora disciplinas, devo falar o pessoal de lá é muito legal, muita gente boa, assim, eu fiz vários amigos lá, foi bem legal. Agora, quando se trata das disciplinas, daí é um pequeno problema, porque tem uma disciplina lá de programação, meu Deus do céu, é muito difícil, eu não entendo nada que o professor fala, como se já não bastasse aquela disciplina difícil, eu não entendo o que o professor fala, ele ainda manda toda a aula tarefa para casa, acredita? Exercício para fazer em casa, pense... Mas eu não consigo fazer nem em sala. Você não consegue? Não, eu consigo, não tenho Mas, tempo. assim, além de fazer o curso, você faz outra atividade? Claro, eu faço academia todos os dias, vou pra academia. Eu não tenho tempo de fazer isso, porque veja, eu vou pra academia de manhã, acordo lá por umas 9h30, mais ou menos, vou pra academia. Daí tô chegando na academia umas 10, voltar pra cá já no meio-dia. Daí almoço e tal, né, a comida, minha mãe deixa pronto já a comida pra mim, almoço. Aí assisto uma série, já dá umas 4 horas. Aí eu tenho que tomar banho, vir pra faculdade, porque eu tenho que chegar na faculdade umas 6h15, porque a aula começa às 6h15, então eu tenho que chegar por aí, mas 6h15, não dá tempo. Tá bom, Patrícia. Bom, então, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você citasse um defeito e uma qualidade sua. Defeito é difícil, né? Defeito é difícil, mas... Não, tem um defeito sim, tem um defeito. Eu sou bastante perfeccionista. Nossa, sou muito perfeccionista. Então, tudo que eu faço assim, eu quero que seja perfeito, que esteja tudo assim, ó, certinho, sabe? Você é muito certinho. Muito certinho. Chega na hora. Quase sempre eu chego na hora. É que hoje eu tive um problema, mas quase sempre eu chego na hora. Mas assim, tudo que eu faço é sempre muito certo. Só que isso me cobra muito, né? Assim, eu acabo me cobrando muito, isso é muito ruim pra mim. Eu acabo ficando muito estressada por causa disso e tal, né? Porque é uma cobrança muito grande. Bom, então, eu se preciso melhorar. ser perfeccionista é um defeito, então qual que é a sua qualidade? Aí eu tenho várias, né? Várias qualidades, mas uma delas, assim, que eu acho mais importante aqui pro momento, que eu sou uma pessoa super determinada, hiper, mega determinada, assim. Quando eu quero uma coisa, vou lá, faço, consigo, não tenho preguiça e nem meço esforço para fazer. Sempre vou lá e faço. Ok, Patrícia, eu já estou satisfeita, né? Já coletei todas acabou as já? informações que eu precisava. Poxa, eu demorei mais tempo para chegar do que a entrevista. Você já respondeu aqui o que nos interessava? Tá bom. E quando sai o resultado? Até o final de semana a gente entra em contato com vocês. E é para começar quando? Uma resposta positiva ou negativa, a gente informa. Tá. E é para o início do próximo mês. Para começar, se você for aprovada. Mas no início de julho? De junho. De junho. De junho. Tá, porque julho começa as férias. Tá bom, então. Mas tem algum problema ser nas férias? Não, é porque eu já tinha uma viagem marcada, né? Nas férias. Okay. Daí... Deixa eu até fazer uma observação Isso. aqui, então. Eu tinha uma viagem que eu vou fazer com os meus amigos. A gente já tinha combinado já faz 2 meses que a gente combinou, sabe? Então você não poderia, né? Se for coisa de julho eu não posso, mas em junho eu posso, com certeza. Ok. Tá bom, Patrícia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, tá? Boa tarde. Tchau. Pode entrar? Oi, tudo bem? Como vai? Nossa, chegou super cedo. Ai, desculpa, é que eu sempre saio mais cedo. Você é a Fernanda? Sim, sou a Fernanda, Tudo muito bem, prazer. Fernanda, por favor, Sente-se. Eu sempre saio mais cedo de casa porque eu tenho medo assim, que aconteça algum imprevisto. Daí dá tempo, né? Da gente que legal, corrigir. Fernanda. Mas Muito bom, desculpa isso é se eu muito cheguei bom. muito Não, cedo. imagina. Imagina, foi ótimo você chegar cedo. Muito bom, viu? Parabéns. Obrigada. Então, acho que a gente pode começar nossa entrevista? Sim, senhora. Tá bom. Fernanda, então me diga uma coisa, como é que você ficou sabendo da oportunidade na nossa empresa? Tá. Eu sou estudante de Sistemas de Informação na PUC-PR. Então lá eles têm vários canais de comunicação, tem o PUC Carreiras, que é um setor que recebe as oportunidades e manda para nós. Também tem a coordenadora do curso que recebe essas oportunidades e manda por e-mail, manda por WhatsApp. Então essa oportunidade eu recebi da coordenadora do curso
achei interessante, então eu apliquei. Maravilha, que bom. E me diga uma coisa, você sabe alguma coisa sobre a nossa empresa? Então, eu não sabia, né? Assim, achei um nome diferente, bem legal, daí eu fui procurar. Daí eu Qual o nome da nossa empresa? Urban Transport. Parabéns, isso mesmo. Eu fiquei sabendo então que a matriz fica nos Estados Unidos, lá em São Francisco, e que vocês abriram uma filial em Curitiba 5 anos atrás. Vocês começaram bem pequenininho, né, com 5 profissionais, e agora vocês têm mais de 200 pessoas na equipe. Vocês desenvolvem soluções para transporte urbano, né, soluções inteligentes, integrando hardware, software. Então eu achei, nossa, muito legal. Parabéns. Parabéns para você, que sabe muita coisa da nossa empresa. Que ótimo! E me diga uma coisa, falando um pouquinho da área, da nossa área, da computação, por que você escolheu essa área? Então, uma coisa sempre foi certo na minha vida, que eu gostava da área de exatas. Então, quando fui ficando um pouco maior, mais madura, né, eu me identifiquei bastante com a área de computação. Aí eu fui às feiras que tinha aqui na PUC mesmo, tem uma feira muito bacana de cursos que eu participei, fiz testes vocacionais. E aí eu identifiquei que sistemas de informação era que estava mais dentro do meu perfil. Que bom, aproveitou todas as oportunidades, né? Sim, para escolher pra ter certo. certeza. Ótimo! E você está gostando do curso? Que nossa, curso bacharelado em sistemas de informação. Estou adorando bastante. E o que você pode me contar do curso? Então, eu vou ser bem sincera, no começo do curso foi um pouco um choque para mim, programação, porque eu não sabia nada, né? Então entender como que a gente se comunica com os computadores por meio de uma linguagem de programação, tive bastante dificuldade, mas eu usei todas as opções ofertadas pela universidade, os professores, as monitorias, os materiais de apoio, me dediquei bastante. Consegui superar esse desafio. Hoje estou no 3º período. As disciplinas que eu mais gosto são de programação. Gosto também da parte de projeto, de requisitos, mas ainda assim eu não conheço muito. Né? Então, programação, assim, agora eu superei esse desafio, tenho gostado bastante. Que ótimo, Fernanda. Então, a superação, a palavra que te define na faculdade, né? Muito bem. E me diga uma coisa, qual é a sua disponibilidade para esse trabalho? Olha, a minha única restrição é que o meu curso começa às 18h15, é um curso noturno. Então, fora essa restrição, eu tenho total disponibilidade, assim, das 7 da manhã até umas 5 horas da tarde. E se por um acaso a gente iniciasse o teu trabalho em julho, tem algum problema para você? Não, nenhum problema. Eu tô pronta, não programei nada, porque eu tô procurando já essa oportunidade, né, há algum tempo. Então, eu estou preparada para começar. Ótimo, muito bom. E me diga uma coisa, qual seria uma bolsa de estágio interessante para você? Olha, eu não penso muito em valor, né? Porque eu quero aprender, quero aplicar na prática o que eu tenho visto no curso. Então, como eu achei o projeto de vocês, a empresa de vocês muito legal, eu acho que eu vou poder aprender muito com vocês. Então, o valor não é determinante. Numa média, né, se você me perguntasse, olhando lá as ofertas que eu vejo na universidade, numa média de R$800 seria interessante, porque também eu posso ajudar meus pais a pagar a mensalidade. Legal, que bom. E me diga uma coisa, você pode me dizer um defeito seu? Sim, eu posso. Isso é bem claro para mim. Eu sou tímida, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de comunicação quando tenho que falar em público, quando tenho que apresentar os trabalhos lá na frente. Eu fico muito ansiosa, eu fico muito nervosa. Treino em casa, mas chega lá eu fico nervosa. E eu sei que é super importante isso. Então eu quero me dedicar, quero investir para eu melhorar a minha forma de isso está bem claro para você que você precisa melhorar. Preciso, com certeza. Que bom. E uma qualidade sua? Uma qualidade, assim, eu sou muito esforçada, né? Então, como eu citei o exemplo da programação, né? Eu tive bastante dificuldade, mas eu corri atrás, procurei os professores, procurei material de apoio, pedi ajuda para os colegas e com o meu esforço eu consegui superar. Então eu acho que eu sou uma pessoa bem esforçada. Que bom, muito bom, Fernanda. Então a gente pode encerrar essa entrevista por aqui, tá? Nós vamos dar uma resposta para vocês a semana que vem, seja ela positiva ou negativa. Então nós entramos em contato com você. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada senhora, por ter comparecido. Tá bom, fico à disposição de vocês. Até mais. Tá bom? Tá.
Bom, gente, o que dá pra gente concluir então a partir desses 2 vídeos? A gente pode observar o comportamento de 2 pessoas totalmente opostas ali dentro da entrevista. Então, uma a gente viu que chegou atrasada, que usou linguagem inadequada, que usou vestimentas inadequadas para o momento, inapropriadas. Ah, ela acabava se contradizendo ali nas respostas dela. Dava para observar claramente que era uma pessoa que não estava preparada para assumir aquela posição. Enquanto a outra chegou mais cedo, deu as respostas certas. Essas são as respostas esperadas que um candidato dê durante a entrevista para esse tipo de pergunta. Então, dá para a gente perceber mais ou menos como que a pessoa vai se portar como funcionário através de como ela se porta durante a entrevista de emprego. E é lógico que os vídeos eles mostraram 2 extremos, né? Uma pessoa totalmente desorganizada e a outra totalmente organizada. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes um candidato vai ter as características de uma e de outra, então existem pessoas que vão estar ali no meio termo. Mas é importante a gente observar o comportamento, fazer as perguntas certas para justamente tirar essas conclusões que a gente pode tirar a partir de assistir esses vídeos. Então, eu achei que foi bem bacana trazer esses exemplos para vocês, embora sejam bem simples, para a gente ter uma ideia ali de como que funciona, de como que você pode analisar. Às vezes você já participou de alguma entrevista, mas não se atentou a esses detalhes. E isso é muito importante na hora de contratar. Tá, pessoal? Então é isso, né? Esses 2 vídeos que eu gostaria de passar para vocês. E espero que tenha sido esclarecedora a aula. Qualquer dúvida, vocês me questionem na próxima aula, a gente pode comentar, vocês que não puderam participar. E é isso então, tá?